Muito bem, muitas vezes quando estamos a desenvolver um projeto C# e às páginas tantas estamos a fazer aqui um conjunto de introduzir muito código, mas e apesar do código não ter nenhum erro, o resultado que nos está a surgir não é o resultado que pretendemos, nós temos aqui um conjunto de ferramentas muito interessantes que nos permitem verificar a sequência de execução do código. E, para além disso, durante esse processo, é-nos possível, por exemplo, quebrar a execução do código a partir de uma determinada linha. Nós poderíamos fazê-lo utilizando o código, e neste caso até utilizando a instrução return, mas isso não nos iria permitir fazê-lo da forma mais correta. E para isso existem aqui um conjunto de instrumentos no IDE muito interessantes e que nos permitem controlar essa execução. Por exemplo, nós temos aqui, sabemos que temos aqui um erro, que é o facto de não existir este fecheiro para carregar para a imagem. Mas sabemos que estas duas linhas são válidas. O que eu posso fazer é assim, eu quero fazer uma análise da execução deste código que aqui está. Isto é, quando eu clicar em executar, eu quero analisar linha a linha o que é que está a acontecer à medida que o programa vai sendo executado. Então eu posso acrescentar aqui, deste lado, nesta barra cinzenta que aqui surge, eu posso acrescentar alguns elementos. Neste caso, se eu fizer aqui um clique, reparem o que é que vai acontecer. Vai aparecer uma esfera vermelha. E esta esfera vermelha, o que ela faz é simplesmente o seguinte: é assim que o código começar a ser executado e alcançar esta linha, neste caso, o que vai acontecer é que o programa vai ser interrompido. Neste caso não vai ser terminado, mas vai ser pausado. E vamos verificar como é que isso acontece. Nós vamos carregar aqui no Start Debugging e, portanto, estamos sempre a falar nas condições de execução em modo de debug. E vamos deixar ficar aqui propositadamente o código. O que acontece agora é que quando eu clicar em executar, vai ser executada imediatamente a primeira linha, que é esta definição da variável valor e do seu valor. E reparem o que é que vai acontecer. Neste caso, aquela bolinha, eu clico em executar e ela automaticamente parou. Parou, mudou de aspecto com uma seta amarela, indicando a seta amarela que a execução está neste momento pausada aqui neste espaço. E reparem, pausada porque foi clicado ali o pause. O que vai acontecer agora a seguir é o seguinte: eu posso clicar nesta tecla e o código vai ser executado a partir deste ponto em diante. Posso também, e isto é uma situação muito interessante, posso também ver neste momento qual é o valor que está atribuído à variável valor. E para isso basta colocar o meu cursor por cima da variável e, neste caso, reparem, valor igual a 0. Porquê? Porque o código está parado e ainda não foi atribuído o valor 100 à variável valor. Portanto, neste momento, o valor dela é 0, que é o valor por defeito atribuído às variáveis do tipo numérico. Ora, eu quero, então, continuar a execução do meu código. Se eu clicar no Continue, ele vai avançar para a próxima linha e vai continuar a executar o código todo. Mas eu posso utilizar algumas ferramentas que aqui estão e que são as seguintes. Por exemplo, Step Into, ou então pressionar F11. Isto significa que eu posso carregar aqui e automaticamente o que vai acontecer é que a execução do programa vai saltar para a próxima linha. Reparem, eu vou clicar uma vez e a setinha amarela vai me indicar que agora já está na fase de início de execução desta linha. Atenção, início de execução. Isto porquê? Porque quando a seta aparece a indicar, e aqui amarelo, uma determinada linha, esta linha ainda não foi executada. Foram executadas todas as linhas que estão para trás dentro daquele bloco de código. Isto quer dizer que há bocadinho nós víamos que o resultado tinha um valor igual a 0, reparem agora, o valor já é igual a 100, porque esta linha foi executada e, portanto, este valor já foi atribuído à variável. Em seguida, nós temos aqui várias informações sobre o nosso objeto. Neste caso, sobre valor, temos apenas o seu valor. Podemos, inclusive, clicar aqui neste pin para que este quadro não seja fechado. E eu posso movimentar este quadro para ir vendo qual é o valor que a variável vai assumindo. Posso depois aqui expandir e adicionar comentários, notas minhas. Posso fechar este quadro ou então retirar o pin. E vou agora fechá-lo. Neste caso, por exemplo, se eu passar o meu cursor por cima do label, sendo que o label é um objeto que eu tenho colocado no meu formulário, eu tenho aqui informações genéricas sobre o label,
dizer que se chama label resultado, que é do tipo system.windows.forms.label, e o seu texto, isto é, a sua propriedade principal, neste momento está definido para resultado, que é o texto que por defeito nós temos então aqui no nosso formulário. Mas, no entanto, eu tenho ainda um conjunto muito mais vasto de informações. Se eu clicar aqui neste, nem preciso clicar, basta só encostar um bocadinho, ele vai abrir aqui um quadro que me apresenta as propriedades do meu label. E estas propriedades são as propriedades que estão a ser tidas em conta no momento em que a aplicação está a ser executada. E, portanto, se eu, entretanto, durante o meu código fiz alguma alteração ao meu label, essas alterações irão estar plasmadas aqui nos valores de cada uma das propriedades. E reparem que dentro de algumas propriedades existem ainda subquadros, neste caso este subquadro não tem, mas por exemplo aqui na base, se eu clicar, continua a abrir e vai continuar a abrir por aí fora. E atenção que já estamos a falar num nível de análise destes quadros que já exige algum conhecimento. Aqui nós podemos inclusive alterar alguns valores. E neste caso o resultado nós podemos alterar para um texto qualquer e no caso não há aqui nenhuma alteração no valor, mas em determinadas situações nós podemos alterar os valores das variáveis a meio da execução no modo debug e automaticamente estes valores são alterados. É evidente que se eu posso utilizar aqui estas instruções, mas posso também usar as teclas de atalho. E normalmente eu costumo usar as teclas de atalho. Eu vou agora usar o F11. Reparem que o F11 passa para a próxima linha de comandos. O label resultado já tem um texto diferente, que é o 100, que é o valor de valor. E agora, quando eu carregar no F11 para passar para a próxima linha de código, que será esta, que é o fecho deste bloco, aí sim vai-me ser apresentado o erro. E cá está, ele está a pensar, está à procura da imagem, não a vai encontrar e cá está ele a dizer então que foi encontrada um erro na minha imagem. Ela não existe.